Oi, gente, aqui é a Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Eu vim aqui para mais um relato e eu vou falar de uma experiência que eu tive. Se puder, compartilhe meu vídeo, se inscreva no meu canal, tá? Vou falar de uma experiência que eu tive dentro da minha vida de atendimento, não é da minha vida pessoal, tá? Mas é a minha experiência e eu tô falando disso, como sempre, sem expor ninguém, identificar ninguém diretamente. É simplesmente porque eu acho que as experiências que eu tenho, os meus atendimentos, algumas vezes são muito importantes para você ter uma reflexão sobre o mundo, a sociedade, e a gente tá aqui para evoluir, a gente tá aqui para melhorar. Em nenhum momento eu tenho interesse em diminuir, humilhar ninguém por conta das minhas experiências, mas eu tenho interesse em trazer luz, né, para uma situação que a gente passa e transformar isso num momento de reflexão para vocês que passam por coisas parecidas ou veem coisas parecidas que eu tô trazendo, porque eu acho que o ser humano, o Brasil tem 230 milhões de pessoas e muitas pessoas passam por coisas parecidas. O Brasil é maior que a Europa, em termos de número de pessoas. Não, talvez de uma parte da Europa, tirando, né? O número do Brasil é muito grande. Os Estados Unidos pode ter mais pessoas que o Brasil, mas o Brasil tem muita gente. E tem um mundo de acontecimentos e tem geograficamente situações bem distintas, porque Nordeste, Rio de Janeiro e Sul são vivências culturais totalmente diferentes. Assim como São Paulo e Goiás, não dá para comparar. A pessoa que mora em Manaus, a pessoa que mora em Goiás, a pessoa que mora em Brasília, são vivências completamente diferentes. E o Brasil tem várias caras, várias culturas, várias formas de lidar com a situação. Não dá para unificar isso. O Brasil é plural, sabe, gente? Quem mora em São Paulo tem uma experiência de vida. Quem mora em Goiás tem outra experiência de vida, né? Então, o Brasil tem várias culturas dentro do Brasil. E é muito interessante porque a cultura de Minas Gerais não é igual à cultura do Rio Grande do Sul, e não é igual ao Nordeste, e não é igual a Goiás, e não é igual a Brasília. Então, o Brasil é um país bem interessante porque é um país com diversas culturas dentro do Brasil. O Brasil é África, é Europa, é índio, apesar de todos os problemas dos indígenas, eles fazem parte do Brasil, eles existem, eles estão no Acre, eles estão em parte em Goiás, eles estão em Manaus, eles estão em vários estados, tem índio no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nordeste, enfim. O Brasil realmente é um país, é um gigante, tem 230 milhões de pessoas, poderia ter uma economia incrível, e isso depende de muito trabalho do povo, reclamar, se impor, votar e se colocar. Porque, gente, é o povo que vai decidir essas coisas, não são os políticos, é o povo mesmo. E eu passei uma parte da minha vida no Rio de Janeiro, mas eu atendi pessoas de vários estados, atendi muita gente de São Paulo, de Minas Gerais, até porque no Rio de Janeiro moram pessoas que vieram de vários estados, né? Muita gente vai para o Rio de Janeiro de outros estados, então as pessoas trazem outras culturas, então tudo se mistura no Rio de Janeiro e São Paulo, que são as maiores cidades. As coisas ficam muito misturadas e realmente Janeiro tem muita coisa do Nordeste no Rio de Janeiro, tem muita coisa de Minas no Rio de Janeiro, tem muita coisa do sul do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tem essa cara meio plural, apesar de... Porque é uma cidade turística, uma cidade que vai muito, né? Assim como São Paulo tem muito Nordeste, muito Goiás, muita gente vai para São Paulo e se mistura. São Paulo tem várias culturas, tem cultura japonesa, cultura italiana. São Paulo e Rio de Janeiro também. Apesar de ser menor que São Paulo, né? Bem menor, mas... Também tem uma mistura muito grande. Talvez vão mais estrangeiros para o Rio de Janeiro do que para São Paulo. E hoje eu vou trazer uma experiência que eu tive para vocês. E como sempre, gente, não é intuito humilhação de ninguém.
É um intuito de realmente trazer minhas experiências. E o YouTube me traz isso, a possibilidade, em vez de escrever para um jornal o que eu acho, o que eu vejo, o que eu sinto, o que eu passo, eu estou usando o YouTube, que é dando a minha cara a tapa. Literalmente dando a minha cara a tapa. E tenho coragem porque estou fazendo isso com ética e estou fazendo isso com o intuito de ser útil para as pessoas. Então, por isso, eu tenho coragem. Porque eu acho que o meu objetivo é positivo. Eu estou fazendo, de certa forma, o bem, porque eu estou trazendo reflexão. Então, e eu acho que experiência é conteúdo. Não é só ler livro, é vivência de vida, também é conteúdo. Leitura é legal, é importante, é válido para o teu cérebro, para ter informação. E hoje também muita gente está lendo coisa no e-book, na internet, e tem muita gente dando aula no YouTube de vários assuntos, e tem muita gente falando no YouTube coisas muito intelectuais também. Então o YouTube virou tipo uma TV aberta, na minha opinião. E tem muita informação no YouTube de diversas situações, até de economia, de tudo, né? Filosofia, literatura, tudo. É só procurar que acha. E essa experiência que eu tive na minha vida de atendimento faz mais ou menos 8 meses pra cá, não foi por agora. Tem uma pessoa que eu atendi, que é uma figura masculina. É claro que é cartomante, o tarólogo, sensitivo, ele atende talvez assim, a maior parte de mulheres, mas eu atendo homens também. Eu tenho um grupo masculino que eu atendo sempre. Acho que as mulheres procuram mais essa parte de astrologia e tarô, mas tem homens que procuram astrologia e tarô e procuram a parte espiritual também. E tem essa busca. E essa pessoa me procurou faz 8 meses. E a pessoa, esse homem, tem mais ou menos 30 anos e casado, frequentava uma academia. E daí vem a história que eu quero contar. Frequentava uma academia e uma mulher da academia cismou com ele. Ele morava numa cidade média do Brasil e cismou com ele, a mulher na academia, e ficou em cima dele para seduzi-lo. Ela, tipo assim, escolheu o sujeito na academia porque ela viu alguma coisa nele que ela achou interessante, o corpo, o jeito, a maneira dele ser, e foi pra cima. Foi pra cima, partiu para o ataque. Assim, de uns anos pra cá, talvez até de 5 anos pra cá, as mulheres estão sendo mais ousadas, estão se colocando mais e se mostrando mais pros homens. Tem uma coisa positiva que é você dar uma abertura, dar chance, se colocar, e tem uma coisa também pesada, porque às vezes a atitude também às vezes é muito masculina, né? Então, às vezes, a mulher se joga tanto que fica masculino demais e também isso fica. É como se ela estivesse fazendo um papel masculino também. Então, eu acho isso, às vezes, é agressivo, né? E nem tem uma dosagem disso, até onde vai isso. O mundo está mudando. O mundo está mudando. Eu já vi também, já conversei uma vez com um terapeuta, com um psicanalista, que falou pra mim, Érica, quando tem uma pessoa que eu atendo, uma cliente minha, que fala que é teu namorado, ele fala, vai lá, escolhe, chama pra sair, encontra com ele, sai. Eu falei, gente, é tão simples assim, né? Se colocar, se jogar e ir pra cima. Mas esse psicanalista pensava assim. Ele achava que tinha que ter uma abordagem direta e agressiva. Eu tive amizade com uma pessoa, já é da minha vida pessoal, que é uma mulher que admirava uma atitude dela, que eu acho que é corajosa. Essa pessoa, ela olhava uma pessoa, até na rua mesmo, numa festa, que eu já fui com ela em festa, ou em algum lugar social, ela ia lá e falava com o cara, oi, meu nome é fulana, eu tô aqui, vim nesse lugar, pois é, eu gostei de você, qual o seu nome, eu queria te conhecer. É bem assim, ela era bem assim. E uma vez, eu falei, gente, mas o que é isso? Isso é um trator? Mas assim, ela fazia isso mesmo, ela fazia isso tanto numa livraria na rua, quanto numa festa, numa reunião, era direto assim, pá, sabe? E eu achei isso, eu falei, gente, você fez terapia para fazer esse tipo de coisa? Ela tinha essa abordagem direta e clara, mas
Eu acho assim que alguns homens ficam assustados com isso, e isso às vezes é meio pesado para alguns homens, é meio complicado, né? Não é todo homem que acha isso tranquilo. Tem homem que tem até medo disso. Pode ter alguns até que gostem. E essa pessoa fazia assim, ela agia assim, ela era assim, mas ela tinha feito. Essa pessoa também tinha feito muito mais de 10 anos de terapia, né? E é o que eu falo: terapia te trabalha para você viver o presente. Porque se você não faz terapia, nunca se cuida, provavelmente você vai ficar sentado ou deitado pensando no passado e sofrendo por causa de uma coisa do passado que você não elaborou, não ressignificou, não trabalhou isso. O que é trabalhar isso? Trabalhar isso é sentir, pensar, falar e ter o retorno de um terapeuta sobre uma intervenção de outra pessoa sobre como lidar com isso. As pessoas que trabalham esses traumas, essas dores do passado, elas vivem mais o presente. Eu já falei isso a algumas pessoas. Viver o presente é porque você não está entulhado, assoberbado com tantas emoções, tantas vivências pesadas do passado, por isso você está no presente. Gente, hoje em dia, quantas pessoas estão vivendo o presente, estão plenas no presente para poder construir uma nova memória, uma nova história? Eu acho que 30, 40%. 30% da população. Eu acho, sinceramente, que 70% da população está presa no passado, com trauma, travado, blocked, totalmente bloqueado, sabe? Vivendo aquele passado e tá revivendo o trauma, e o trauma aí tá num processo depressivo, melancólico, ou tá paralisado por conta de emoções que são tão angustiantes e que ele não consegue nem verbalizar. E que ele nem consegue falar sobre isso, ou pensar sobre isso, ou lembrar disso, e ter a humildade de procurar um terapeuta e falar sobre isso. Porque ele não tem humildade para fazer isso. E aí ele fica preso lá no passado, o presente se escafedeu-se, desapareceu, e a pessoa tá lá no passado, na vaquinha de presépio que morreu, no trauma da infância, na vivência lá da infância, ou na adolescência, onde tem aquela vivência, aquela emotividade. Fica lá, deitado, preso no passado. O tempo está correndo, o mundo está correndo, e ele não está vivendo nada do presente. Ele está com medo, ele está sentindo tristeza, sentindo mal, mas ele não quer mexer nesse baú, não quer mexer nesse baú, não quer abrir o baú e mexer naquilo, porque, primeiro, tem pessoas que não têm estrutura para mexer no baú, porque elas não têm estrutura nenhuma para mexer nisso. Então, elas precisam apenas de suporte para elas lidarem com aquilo. Para a pessoa mexer nisso, ela tem que estar numa... Tem que ter um pouquinho mais de estrutura. Um pouquinho mais. Mas quem não tem, pelo menos consegue ir na terapia para ter um suporte, um apoio, para poder lidar melhor com isso e conseguir buscar se levantar. Porque muitas pessoas que estão mal e estão caídas, 99% é problema com o passado. Eu tenho certeza. Com o paranormal, as coisas que eu já li, que eu estudei, minha experiência de atender pessoas, é isso. E esse caso que eu vou contar pra vocês, que eu não esqueci, que eu sei que eu estou falando, eu não tô esclerosada. Mas eu só complementei com coisas que eu queria falar. É uma história de um homem que estava na academia, a mulher escolheu ele na academia e ela foi pro abate, ela foi pra cima dele, pra dar em cima dele, pra ir pra cima dele mesmo. E ele ficou educado, gentil, mas ele era casado e não queria ter caso com ninguém. E educadamente, gentilmente, ele foi mantendo a classe, não brigou, não discutiu. E ela chegou até a dizer que tinha um presente para ele, que ia dar um presente para ele, e queria dar um presente para ele dentro da academia, e ficou perseguindo ele na academia. Bom, esse sujeito saiu da academia. Depois de 6 meses sofrendo bullying de uma mulher correndo atrás, ele saiu da academia. Imagina vocês que tem homens que poderiam achar que isso é um elogio, que isso é maravilhoso, tem alguém se jogando em cima. Alguns podem achar que isso é positivo, que isso é uma forma de ele ser valorizado.
Esse homem se sentiu ameaçado porque a mulher foi extremamente direta e persuasiva e opressora e saiu da academia depois de 6 meses. E depois de um tempo, de um tempo que ele saiu, ele começou a se sentir mal, começou a ver que estava com alguma inquietação interna, estava meio instável, estava com dificuldade, sentiu que estava esquisito, que não era depressão, era uma sensação ruim que ele estava tendo. E ele foi fazer consulta para falar disso, de como ele estava estranho e como ele se sentia mal e não sabia por que ele estava mal. E quando eu joguei tarô, por isso estou trazendo essas coisas para vocês, apareceu essa mulher que queria ficar com ele, que desejava muito ficar com ele. Mas é aquela coisa, é um desejo frio, né? Porque eu acho que o desejo de alguém ficar com alguém é porque conversa com alguém, porque tem um vínculo, porque se relaciona, porque a pessoa se abriu, né? Algumas pessoas podem se apaixonar por alguém, apaixonar só de vista, olhar a pessoa e se apaixonar. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Alguém pode se apaixonar por alguém sem nem conhecer a pessoa, só porque olhou para a pessoa e sentiu alguma coisa. Mas essa obsessão de ter a pessoa já é uma coisa de insistência. Tentar se aproximar, tentar falar, tentar abordar uma coisa. Mas insistir, aí entra o abuso, né? Aí é abuso mesmo, sabe? E aí tem pessoas que não sabem perceber o quanto é esquisito uma pessoa abusar e invadir. Mas os outros dão limite, né? Quando você não sabe que tá abusando, você vai saber porque os outros vão te dar limite em algum momento. E você vai saber que tá abusando porque o outro vai te brecar. Eu acredito, assim, pelo que eu vi no jogo, pelo que eu joguei pra essa pessoa, pra esse homem, essa mulher não estava nem apaixonada por ele, ela simplesmente queria ter um amante. E escolheu ele. E ela ficou com raiva que ele não quis ficar com ela e meteu-lhe bomba. Meteu-lhe bomba. Meteu lá um trabalho de magia pra ferrar o cara. E ele ficou bem mal e não sabia por que ele tava assim. E aí eu falei que ele tava tendo influência de magia. E que isso poderia ser retirado. Gente, isso sempre pode ser retirado. É só vocês procurarem as pessoas certas, as pessoas que fazem isso, porque isso sempre pode ser retirado. Não existe nenhum tipo de magia que não pode ser retirado. O que existe é determinados tipos de magia que são tão pesadas, que já estão num nível tão absurdo que às vezes aquela pessoa não consegue mexer nisso, porque a coisa é sinistra e ela vai ter que indicar para alguém que consegue. Claro que tem pessoas que conseguem mexer com coisas sinistras, óbvio. Tá? Mas eu acredito assim que tem alguns tipos de magia que eu já vi, que eu já vi, que era tão pesada, tão pesada, tão pesada, que eu já vi, que eu passei para alguns pais de santo e nem eles quiseram mexer, porque era pesado demais, assim, já. E eu sei como que era essa magia, qual era a linha, e tem umas que realmente tem pai de santo que não mexe, porque não quer mexer nisso. E eu sei quais são. Assim, tem umas coisas que ninguém quer mexer. Existe. Então, o mundo tem seus perigos, porque você está na academia fazendo sua ginástica e de repente uma pessoa, uma garotinha bonitinha, bela, cisma com você, porque quer ser sua amante, sabendo que você é casado, e decide e vai pra cima, e você não quer ficar com esta garotinha bela, porque você quer ficar com a sua mulher, você está na sua vidinha pacata, tem a sua mulher, seu trabalho, estava na sua academia, e você se livra da pessoa, a pessoa tenta lá vir atrás, a bela, e de repente você larga a academia porque você se sente oprimido e você resolve sair daquele mufuá. Porque você resolve que aquilo ali tá complicado. Você, em vez de se impor, você sai fora.
E aí a pessoa fica com raiva que você negou a beleza dela e a tanto amor que ela tinha pra te dar. E ela vai lá e mete uma porrada de macumba e mete magia em você. E você fica todo transtornado e você procura uma ajuda espiritual, óbvio, de pessoas que estão há anos. Qualquer cartomante que tenha conhecimento de carta, de verdade, e que trabalha há mais de 20 anos, ela já sabe ver o que é macumba, o que não é, o que é magia, o que é problema espiritual, o que é macumba, isso é, com certeza. Mas quem tá no começo, quem tá trabalhando há menos de 5 anos, menos de 2 anos, não sabe ver isso. Exatamente, supõe. Porque o que pode acontecer para quem está começando a trabalhar com isso é confundir problema espiritual com macumba, porque é diferente, tá? Problema espiritual é você ter um problema espiritual de família, você tem um problema, ou de vida passada, um problema seu, e você tem que resolver isso. E aí isso não tem nada a ver com macumba, isso é outra coisa. E macumba tem determinados, tem sintomas. Você muda a maneira de agir. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre isso. É uma pessoa que tem um tipo de vida, ela faz um tipo de coisa, ela tem uma rotina e de repente ela muda e ela fica completamente diferente do que ela era há meses atrás, há um ano atrás. Ela fica agindo de outra maneira, ela muda, tudo dela, a rotina dela muda. E ela sabe que aquilo não é só emocional, que tem alguma coisa que faz ela ficar muito desequilibrada. E algumas pessoas são mais inteligentes, elas percebem isso e elas vão atrás. E tem umas pessoas que são meio burras, que não percebem isso e tem que alguém falar isso, algum amigo fala, alguém da família fala. E tem umas pessoas que sabem que estão com isso, mas não procuram nenhuma ajuda porque odeiam ajuda de linha afro, porque é a linha que mais tira. É a linha que mais tira. Ou um paranormal realmente trabalhado, mesmo que seja de outra linha, mas que tenha um grau de paranormalidade muito alto para poder amenizar isso ou tirar completamente. E dentro dessas macumbas que são mandadas, eu sei que tem um nível, tem algum tipo delas que nem a linha afro tem muita gente que não quer tirar. Eu sei. Esse cara, nesse caso, foi macumbinha boba no nível, pra mim, do 1 ao 5, tá? Pra mim, eu vou botar de macumba do nível 1 ao 5. A dele era nível 1. Idiota. Tranquilo, sabe? E tava atrapalhando ele, tava ferrando ele, mas é uma coisa que tranquila, que ele sabe que tirou, já faz passado, e ficou bem. A questão é que se fosse nível 5, entendeu? É complicado. Se fosse nível 5, tem umas que ninguém quer meter a mão, cara. Ninguém quer meter a mão, né? E eu já vi coisa que ninguém quer meter a mão, cara. Ninguém quer. Pessoal, ó, pica a mula. Pica a mula. Inclusive eu também. Dependendo da situação, se for nível 5 e a situação for complicada, eu também, ó, pico minha mula. E eu já sei, se eu tiver pra indicar pra alguém, eu já até sei que já nem quero que o Pai de Santo faça isso. Já nem quero que nenhum Pai de Santo mexa nisso. Tem coisa que eu nem quero que ninguém mexa porque eu não quero o mal de ninguém, entendeu? Então o mundo é perigoso porque existem pessoas que podem fazer coisas ocultas contra você. Então a gente está num mundo que a gente tem que, eu falo pra vocês, verificar a relação das pessoas. Uma coisa que eu acho, quando a mulher tá interessada no homem e ela quer dar em cima, ela tem que ser mais suave, mais delicada, mais gentil. E se ela vê que não tem retorno, que não tem troca, ela tem que retirar o cavalinho da chuva. Retirar o cavalinho da chuva e ir saindo de fininho. Porque tem até um limite de você entrar e sair, de você se aproximar. Mas, assim, existem mulheres que são muito fálicas. Elas são tão fálicas, tão fálicas, tão fálicas, que às vezes também assustam, entendeu? Às vezes, tem homem que gosta de mulher fálica. Tem homem que adora. Não tô falando. Tem homem que gosta mesmo. Mas tem uns que se assustam e que não conseguem lidar com essa determinação toda, né?
E essa história me inquietou porque é um problema de paranormalidade. Eu ajudei, foi fácil, mas assim, é interessante, né, que as pessoas falam tanto de feminismo, né, mas assim, eu já vi algumas vezes na minha vida, várias vezes, que às vezes tem mulher também que ela é fim do mundo, que ela vem para derrubar. Vem para derrubar, tipo, ou fica comigo ou tá fudido, tá ferrado. Então, eu acho que eu sou a favor das mulheres, sou a favor delas serem respeitadas, valorizadas, mas essa situação desse homem, eu achei que ele ficou muito oprimido e ele ficou muito abalado com tudo isso. Mas o que eu vi na carta, depois que eu joguei para ela, é que ela arrumou o amante que ela queria. Porque também ela tem essa abordagem direta. Tem uns que vão gostar e vão até fantasiar. Tem homem que, se a mulher vir com abordagem direta, ele vai achar que o problema é que ele é o gostosão e ninguém percebeu, ele é o incrível. E aí ele vai ter a fantasia de ficar com essa mulher, porque ele vai achar que a mulher viu nele os dotes, a maravilha que ele é. Então ele vai querer pagar para ver. Agora você imagina essa mulher que o cara não ficou com ela e ela meteu um trabalho de magia e deixou ele meio desorientado e confuso e um pouco desequilibrado. Você imagina se ele tivesse ficado, eu pensei. Se ele tivesse ficado, poderia ser bem pior. Do nível 1 podia passar pro nível 3 ou nível 4. Aí, meu irmão, parece videogame, né, cara? Uma coisa assim que a melhor coisa é não ter respondido aquele sorriso, porque aquele sorriso era perigoso. Nossa, ele se livrou. Mas ele não, ele tá, engraçado é que esse homem tá com horror à academia. Horror à academia. Bom, pode ter homens que, se souber dessa história, vão se jogar pra ir na academia, porque eles querem mais é que venha. Venha, venha, venha que eu pego. Tem gente que gosta de confusão, gosta de loucura, gosta. E eu já atendi homem que falou pra mim, que gosta de mulher louca. Ele falou pra mim, ó, Érica, eu gosto de mulher louca, mulher louca. Tipo assim, eu falei, meu Deus. Tem gente que é corajosa e põe a coragem nisso. Tem uns que estão na academia doido pra louca aparecer, pra poder sair com a louca. Então essa mulher, ela arrumou alguém, eu vi que ela acabou ficando com uma pessoa, ela conseguiu o que ela queria. E engraçado que ela queria um amante, ela não queria um namorado nem um marido, ela queria um amante. Pelo jogo que eu vi ali dela, ela queria assim uns 2 amantes ou 3, porque aí teria um apoiozinho de 3, e não se compromete com ninguém, tem a vida dela tranquila, solteira. Então ela já estava assim nesse grau de esperteza. É ter 3 para poder ficar sozinha e fazer o que quiser. Porque se fosse um só, não ia dar. Olha, eu vi que essa mulher estava essa organização que ela criou lá. Eu vi pelas cartas. E é engraçado que, através do tarô, a gente vê bem como a pessoa organiza a vida dela emocionalmente, como ela projeta, o que ela organiza. É interessante. Porque cada um tem uma organização mental do que quer fazer e uma projeção do como quer viver, né? E o ideal é que o que vocês querem fazer, o que vocês querem viver, seja dentro do possível da realidade. Essa mulher conseguir 2, 3 amantes numa cidade média, acho que ela consegue. Se ela correr atrás, ela consegue. De academia a academia, ela vai conseguir. É aquela coisa, cada um tem uma ambição, né? Tem gente que a ambição é passar no concurso para ganhar 30 mil. Tem outros que é conseguir 3 amantes para dar uma ajudinha, dar uns reforços. Tem outros que querem ficar milionários, querem abrir um negócio. Tem gente que quer fazer um doutorado. Cada um tem a sua ambição. E não dá para julgar, e não dá para diminuir, nem humilhar. A ambição dela é essa. É a visão que ela tem do mundo dela, dentro do mundinho dela. E quando você abre carta, você vê o mundinho emocional da pessoa e mental e como ela organiza. E, gente, o nosso mundinho emocional e o nosso mental é onde cria nosso modus operandi. Então, gente, terapia vale ouro, né? Porque se você puder
reorganizar o teu emocional e o teu mental e entrar em contato com isso, lidar com isso, ter alguém para você trabalhar isso no sentido de pegar esse material danoso e difícil, complicado e mexer nisso e poder organizar isso de uma outra maneira, ou pelo menos ter uma visão crítica do como você está emocionalmente, uma visão crítica e organizar isso. Tentando ser bem explícita para explicar o que eu penso de terapia. Agora, esse homem foi perseguido por uma mulher na academia que tinha fixação em homens casados. Ela conseguiu 2 ou 3 que eu vi. Ela foi vitoriosa dentro do plano dela, da ambição que ela tinha. Mas ela se vingou dele com uma macumba e ele teve que procurar ajuda para tirar a macumba porque ele estava muito esquisito. Ele falou: "Nossa, eu tô muito esquisito, eu tô muito estranho, eu tô sentindo umas coisas assim esquisitas que eu nunca senti." É isso, gente. Espiritual, emocional, muito importante, tá? Emocional, espiritual e cuidar da alimentação também. Cuidado que a gente come. Obrigada. Mais um videozinho.